Hermanos, buenos días. Ya invito a que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Mientras me preparo aqui com as cositas. Nosso pastor já pediu para que nós outros apaguemos nossos móveis, não? Aqueles que habéis leído o texto anteriormente em vossos hogares, seguramente han visto que o texto tem suas cositas, tem alguns contextos culturais, tem referências explícitas e implícitas ao Antigo Testamento, tem alguns argumentos teológicos também. Então, como Javier suele dizer, nosso pastor suele dizer, necessitarei muito de vossas neuronas para o dia de hoje. Assim que é bom que não tenhamos muitas distrações com nossos móveis, e aqueles que se distraem com facilidade, quizás seja bom apontar, mientras está ali atento ao sermão e apontando algumas cositas, ¿vale? Dicho isso, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 23. E déjame só preparar uma cosita aqui extra que não estava preparado, pero eu creo que estará bem para o sermão de hoje. Agora sim, oficialmente, assim nos diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 23. Aconteceu que ao passar por los sembrados um dia de repouso, seus discípulos, andando, começaram a arrancar espigas. Então os fariseus lhe dijeron: Mira, ¿por que hacen el dia de repouso lo que no es lícito? Pero eu les dijo: Nunca leístes lo que hizo Davi quando tuvo necesidade e sentiu hambre, ele e los que com ele estavam, como entrou em la casa de Deus, sendo Abiatar sumo sacerdote, e comió los panes de la proposición, de los quales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, e aún dio a los que com ele estavam. Também les dijo: El dia de repouso foi hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del dia de repouso. Portanto, el Hijo del Hombre é Senhor aún del dia de repouso. Outra vez entrou Jesus em la sinagoga e havia ali homem que tinha seca na mano. E lhe acechavam para ver se en el dia de repouso le sanaria, a fim de poder acusar-lhe. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días de repouso hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, e a mano lhe foi restaurada sana. E salidos os fariseus, tomaram conselho com os herodianos contra ele para destruir-lhe. Hasta aqui a palavra do Senhor, hermanos. Vamos orar, pedir a bendição do Senhor para o sermão de hoje. Senhor, te damos as graças por este tempo, te damos as graças por el culto que estamos haciendo em favor de ti, para ti, Senhor, para tu glória, para tu honor, é que estamos aqui nesta manhã, alabando e glorificando tu santo nome, alabando e glorificando a nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Ajuda-me, Deus, em la exposição de tu palavra nesta manhã, que eu seja simplesmente, como hemos visto hoje na classe bíblica, como uma tuberia que apunta para as Escrituras, para tu palavra, Senhor. Ajuda-me na exposição do texto que temos hoje e por meio de tu Espírito Santo ilumina o coração de meus irmãos para que nós podamos entender, compreender tu palavra e pô-la em prática em nossas vidas. Bendiga nossas vidas, Senhor. Bendiga cada daqueles que estão aqui ouvindo este sermão. Que o Senhor nos ajude, Deus, nos guie. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu havia planteado muitas maneiras de começar o sermão de hoje, pero me pareceu providencial o devocional que nós temos tanto no dia de ayer
como o dia de hoje que está sendo compartilhado nos grupos. O pastor Javier ligou a mim e me perguntou se eu havia leído o devocional. E vou começar simplesmente lendo o início do primeiro, porque creio que tem muita relação com o sermão de hoje. O devocional de ayer disse assim: ¿Puedes obedecer a Deus? Que pensas? Como responderias esta pergunta? Pero não te apresures a responder. Tu resposta determinará absolutamente toda tu vida cristiana. Afetará como interpretas a Bíblia, cambiará como te relacionas com o Espírito de Deus, influirá em que estratégias utilizas para cambiar tu caráter e em um sinnúmero de aspectos que não tenho espaço para detalhar. Puedes ou não puedes obedecer a Deus. Eu creio que esse texto tem muita relação com a mensagem que temos para o dia de hoje, assim que como tarefa para vossos hogares, aqueles que não han leído o devocional anterior e o devocional do dia de hoje, traz esse sermão quando estejam em vossos hogares, que leais. Vale? O texto que temos hoje, nesta manhã, o texto de Marcos, forma parte dos 5 conflitos iniciais que Marcos apresenta nos outros entre Jesus e os religiosos de seu tempo, o qual hemos venido estudando nesta série do Evangelho. Anteriormente, já hemos considerado 3 desses 5 conflitos, não sei se os acordáis, eles estão no capítulo 2. Primeiro, vimos a Jesus não só curar um paralítico, sino também perdonar seus pecados, algo que para os líderes religiosos de seu tempo era inaceitável, já que para eles solamente Deus podia perdonar pecados. Desde então, os fariseus começaram a vigilar de cerca as ações de Jesus. Depois, vimos o segundo conflito. Todavia, no capítulo 2, quando os escribas e fariseus questionam por que Jesus comia com publicanos e pecadores, por que se sentava com eles. Finalmente, no último sermão, que ha sido traído por nosso irmão Ángel, vimos a Jesus desafiando as tradições de los fariseus e de los discípulos de Juan com respeito ao ayuno. Em cada um desses eventos, a tensão contra Jesus foi em aumento. O rechazo hacia nosso Senhor se hizo cada vez mais evidente e os questionamentos sobre sua autoridade cresceram. Jesus já não podia mais passar desapercebido onde estava. Não passava mais desapercebido a las miradas de los fariseus, que estavam ali atentos, buscando qualquer falho possível em seu comportamento. É nesse contexto de crescente oposição que encontramos o quarto conflito de Jesus contra os religiosos de seus dias. O conflito este que empieza aqui no versículo 23, que nos diz o texto: Aconteceu que ao passar ele por los sembrados um dia de repouso, seus discípulos, andando, começaram a arrancar espigas. Então os fariseus lhe disseram: Mira, ¿por que hacen el día de repouso lo que não é lícito? Imagina a cena. Jesus camina com seus discípulos por las calles de Galileia. Não sabemos quanto tempo eles levavam caminhando, pero em um momento dado passam junto a um sembrado, provavelmente de trigo, e os discípulos começam a arrancar espigas com as mãos para comer. Para nós outros pode sonar um pelín raro isso, pero no antigo Israel não era comum cercar os campos agrícolas. Aunque alguns tinham delimitações, proteções básicas, estas não impediam que as pessoas pudieran recorrer lo necessário para saciar el hambre.
A lei mosaica permitia e incluso incentivava esta prática. Textos como Levítico 19, Deuteronômio 23, ensinam que era lícito tomar alimentos de las cosechas ajenas para satisfazer el hambre, sempre quando se hiciera a mano, sempre quando não se lhe nasce um cesto para levar para tu casa, ou usasse ferramentas para a cosecha ajena. Era para comer no momento. Tienes hambre? Podes comer. Portanto, hasta aqui, não vemos nada de malo em lo que os discípulos estão fazendo, verdade? Pero os fariseus sí. Pero os fariseus sí que vêm. Então, os fariseus lhe disseram, mira. E eu quase imagino os fariseus como paparazzi, assim, escondidos em los sembrados, listos para tomar a foto perfeita, não? Mira, te pillamos, Jesus. ¿Por que hacen el día de reposo lo que no es lícito? Havia três coisas que formavam parte da identidade do povo judío. Se querias descrever lo que é um judío, era necessário mencionar três coisas: a circuncisão, sua dieta e o dia de repouso. A observância do sábado era algo muito importante para eles, para os judeus, e principalmente para os religiosos e para os fariseus. A guarda de sábado fazia parte da identidade do povo de Deus. Se viesse um povo guardando o sábado, seguramente seria os judeus. Ao ver que os discípulos estão arrancando espigas em um dia de sábado, os fariseus então acusam os discípulos de violar o quarto mandamento, que está ali em Éxodo 20 e nos diz o seguinte: 6 dias trabalharás e harás toda tu obra, mas o sétimo dia é repouso para Jeová tu Deus, não hagas en él obra alguna. É o que diz o quarto mandamento. Pero, a ver, se a lei permitia arrancar espigas com as manos para saciar el hambre, em base a que os fariseus dizem que o que os discípulos estão fazendo é ilícito. Porque se miramos o quarto mandamento, é algo um pouco genérico, não é verdade? Uno podia estar se perguntando, pero, ¿qué é trabalho para o mandamento? ¿Qué puedo hacer, que não puedo hacer? ¿Qué é obra? ¿Qué está permitido ser hecho en este dia? E que não é lícito ser hecho? Para aclarar este problema, esta dúvida, a tradição rabínica definiu 39 atividades, 40 menos 1 atividades que eram proibidas de ser hechas en el sábado, en el dia de repouso, e cosecha é uma dessas 39. Está no Talmud. Está à consulta de qualquer um que deseje. Para os fariseus, os discípulos estavam violando o sábado, o dia de repouso, não porque houveram na proibição explícita em la lei mosaica, senão porque, segundo suas tradições orales, não é lícito cosechar no sábado, aunque a lei permitia cosechar manualmente para saciar el hambre. Mira que, por um lado, pode hasta haver uma boa motivação por detrás de suas tradições orales. Quizá refere um selo, não? Uma devoção piedosa à lei de Deus, uma preocupação exacerbada por cumprir o mandamento do sábado corretamente. Pero esse é o problema do legalismo. Como nos diz o texto da leitura congregacional, o texto de Colossenses, o legalismo tem aparência de piedade, tem aparência de sabedoria, tem aparência de humildade. Hemos criado essas regras para servir melhor a Deus. Mirá como somos sábios, como somos humildes. Pero al final, lo que hace es conducir al autoengaño.
O legalismo nos hace crer que, porque cumprimos certas normas externas, somos melhores, mais justos ante Deus, mais justos que os pecadores. Se enfoca em lo visível, em lo que hacemos ou deixamos de hacer, pero nos aparta del amor e de la misericórdia. Para os fariseus, dá igual que os discípulos tenham hambre ou não. A eles dá igual. Lo importante é seguir sua tradição, aunque o resultado seja que morais de hambre. É sábado, é dia de repouso. Em vez de alegrar-se por el hecho de que os discípulos encontravam alimento, los señalavam como transgressores da lei, imorales, pecadores. Suas regras podem haver nascido de uma preocupação legítima, sincera, em agradar a Deus, pero com o tempo só causam dano. Se convertem em cargas pesadas que não traem repouso, não traem descanso, sino orgulho, sino condenação de la gente. O peligro é que muitas vezes podemos estar involucrados personalmente no autoengaño do legalismo e não nos damos nem conta. Pensar por um momento. Pensemos em las vezes que hemos condenado a um irmão ou irmã que está simplesmente em nossa mente, que está em nosso coração, talvez nunca lo dijimos em voz alta, pero en el fondo pensamos, lo que está haciendo não está correto, não hace bem. E lo pensamos não porque pudiéramos justificar claramente e legitimamente por meio das Escrituras, senão porque essa convicção de certo ou malo provenia de uma tradição evangélica, ou provenia de uma costumbre, ou provenia de uma norma que levamos arraigada dentro de nossos corações. Em minha casa não há tele. Eu sou mais santo que tu. Uma mulher cristiana não deveria levar pantalones, só faldas ou vestidos e lá na altura da rodilha, não? Não deverias ver séries ou películas seculares, muito menos entrar em um cine. Celebrar Navidad ou Páscoa é participar de práticas paganas. Os cristianos não deveriam ir à praia, é um ambiente mundano. ¿Te gusta a guitarra elétrica? El rock, los videojuegos, los animes japoneses, check, 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 check. El inferno te espera com portas abertas. Hermanos, o problema não é ter preferências personais, ter convicções. Não olvides que, segundo Romanos 14, é pecado hacer algo contra sua própria consciência, não? O verdadeiro problema surge quando essas convicções se convertem em regras universais e em estándares que imponemos a los demás para medir sua santidade. A pergunta que deveríamos hacernos sempre é: podemos justificá-lo biblicamente? Não só isso. Podemos fazê-lo de maneira legítima, sem distorsionar o significado do texto, porque há quienes tomam qualquer passagem das Escrituras fora de contexto para respaldar seus juízos. Não? Um simples "no ameis el mundo" ou "no juzgueis" pode, se mal interpretado, causar muito dano. A clave está em interpretar e aplicar corretamente as Escrituras. É o que Jesus hace no texto de hoje. E lo hace, como sempre, de maneira perfeita, não? Jesus responde à pergunta dos fariseus em 3 partes. Primeiro, em los versos 25 e 26, les dá uma história ilustrativa. Segundo, no versículo 27, Jesus apresenta um princípio teológico que é central para seu argumento. E, por fim, traz as 2 respostas. Jesus chega a uma conclusão muito poderosa no verso 28. Mira como Jesus empieza a primeira parte de sua resposta no verso 25. Pero él les dijo, nunca leísteis, pensar em la cara de los fariseus, quando Jesus simplesmente empieza com isso, não? São mestres da lei, expertos em la Torá.
E Jesus lhes disse, nunca leísteis? Conheceis realmente o que está escrito nas Escrituras, que tanto estudiais? Entendeis o que está escrito ali? A pergunta, sem dúvida, já empieza golpeando o orgulho desses homens. Jesus não só questiona seu conhecimento, sino sua capacidade para interpretar corretamente aqueles que supostamente eles deveriam dominar. Versículo 25, nunca leístes lo que hizo Davi quando tuvo necessidade, sentiu hambre, e ele e os que com ele estavam. Como entrou em la casa de Deus, sendo Abiatar sumo sacerdote, e comió los panes de la proposición, de los quais não é lícito comer sino a los sacerdotes, e aún dio a los que com ele estavam. Vaya história para criar um verdadeiro lío em la cabeça de los fariseus. Jesus hace referência a um episódio que se encontra em 1 Samuel 21. Ali, Davi e seus homens estão huyendo do rei Saul. O texto nos diz que al llegar ao encontro do sacerdote Abimeleque, Aimeleque del tempo, Abimeleque é português, lo siento, Davi pede algo de comer porque ele e seus homens têm hambre. O sacerdote não tinha nada, o sacerdote não tinha pão comum, assim que les dá o pão sagrado, conhecido como los panes de la proposición, 12 panes que se colocavam em la mesa do lugar santo para representar a las 12 tribos de Israel e a presença de Deus com eles. Segundo a lei, estes panes solo podiam ser comidos por los sacerdotes. Pero aqui está o problema, então, que Jesus plantea. Davi e seus homens comeram este pão santo e não foram castigados. Por que não se les considerou culpables de haver hecho algo ilícito? Os fariseus eximiam a Davi de culpa, aunque sua ação claramente iba contra a lei. Sin embargo, agora estavam condenando a los discípulos de Jesus por algo muito menos grave e nem sequer havia uma lei que lo proibiera. Además, há um detalhe interessante nessa história de Davi e seus homens. 1 Samuel 21, 6, ao final do relato, nos disse que os panes que Davi e seus homens comeram haviam sido quitados da presença de Jeová e reemplaçados por panes calientes. Oye, o cambio de los panes, según Levítico 24, se hacía en el día de reposo. Es muy probable, pero muy probable que Davi y sus hombres, en el día de reposo, con hambre, comieron de esos panes en el mismo día que los discípulos están comiendo. Era día de reposo. Pensar na confusão na mente dos fariseus. Pensar no cortocircuito. Casi puedo imaginar o humo salindo de seus ouvidos, suas cabeças explotando, mientras tentavam processar o que Jesus acabava de dizer-lhes. Todas suas tradições orales agora começam a chocar-se com este exemplo bíblico. Como justificar que Deus não castigara Davi, o herói nacional do pueblo, e não castigara seus homens? Como pode explicar que o que eles consideravam um pecado imperdonável em los discípulos não havia sido considerado assim para o grande rei Davi? Eles faltavam uma peça clave aqui para entender a história e eles não sabiam qual era. Jesus lhes contou essa história para ensinar-lhes que a necessidade del hombre está por encima de la interpretación legalista de la ley. La necesidad del hombre está por encima de la interpretación legalista de la ley. Eles estavam tão preocupados em seguir uma lista de regras que ignoravam as necessidades de los demás. A história de Davi demonstra que há situações em las que hacer algo
técnicamente no lícito, segundo a lei, não resultava em castigo, porque a misericórdia, a preservação da vida, a necessidade real de los hombres têm prioridade sobre o cumprimento estricto de las normas. Deus não castigou a Emelec, nem a Davi, nem a seus homens hambrientos, porque lo que hicieron estava em linha com o caráter misericordioso e compassivo de la lei, que reflejava o mesmo caráter misericordioso e compassivo de Deus. Quando há hambre, quando a vida está em risco, quando há uma necessidade real de fazer o bem, a misericórdia, a compaixão e o amor ao prójimo têm prioridade sobre as leis cerimoniais. Jesus les estava dizendo, se supieras que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenarias inocentes. Pero não, para eles, a estricta observância do dia de repouso era mais importante que a vida humana. É como se estuvieras em tu coche a caminho do hospital com tua esposa em trabalho de parto. Seguro que não dudarias nem por um instante em ignorar todos os semáforos rojos, todos os limites de velocidade, porque sua vida e a vida de seu bebê seriam mais importantes que cumprir as leis de trânsito. Pero para um fariseu, um legalista ao volante, provavelmente pararia em cada semáforo rojo, respeitaria todos os limites de velocidade e, ao final, estaria convencido de que havia hecho o correto, aunque não llegara a tempo no hospital. É o que Jesus nos disse na segunda parte de sua resposta com o seguinte princípio teológico no verso 27. El dia de repouso foi hecho por causa del hombre e não el hombre por causa del dia de repouso. O que está tentando explicar Jesus com este princípio, não? A pergunta que os fariseus deveriam haber-se hecho é: que foi criado primeiro e para que propósito? É decir, foi o sábado estabelecido primeiro e o homem criado para servi-lo? Ou foi o homem criado primeiro e o sábado lhe foi dado como uma bendição? O homem foi criado para servir o sábado ou o sábado foi criado para beneficiar ao homem? Essa é a pergunta que eles deveriam fazer. Para os fariseus, estava claro. O homem foi hecho por causa do dia de repouso. Eles pensavam que o propósito do homem era servir ao sábado, obedecendo regras e normas ao pé da letra, incluso se isso significava ignorar o hambre, o sofrimento, as necessidades dos demás. Lo mais importante para eles não era o bem-estar das pessoas, sino seguir sua lista de regras para servir ao sábado. É como se o dia de repouso se houvera transformado em um amo severo, ao que havia que obedecer a toda costa. Em lugar de ser um dia de descanso, um dia de repouso, se havia convertido em uma carga pesada. O que Jesus está fazendo aqui é revertir a lógica desses religiosos, recordando-lhes que o dia de repouso não deveria ser uma carga, sino um regalo dado ao homem. Deus hizo o dia de repouso depois da criação do homem. Lo hizo para o homem. Lo hizo para que o homem disfrutara. Lo hizo para que o homem descansara. Em Gênesis, primeiro Deus criou todas as coisas, luego criou o homem e finalmente descansa no sétimo dia, satisfeito de sua obra criativa. É decir, todo estava listo para que o homem pudesse disfrutar da criação de Deus. Em la criação, Deus lo proveyó todo sem depender de nossos esforços, sem nossa ajuda, sem depender do homem. Depois, antes de dar o mandamento, o quarto mandamento, o mandamento do sábado, em Éxodo 20,
Deus recuerda al principio del capítulo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra del Egipto de casa de servidumbre. E uma vez mais, quando se repite o quarto mandamento em Deuteronômio 5, se diz o seguinte: acuérdate que fuiste servo en la terra de Egipto e que Jehová tu Deus te sacou de allá com mano fuerte e braço extendido, por lo qual Jehová tu Deus te ha mandado que guardes el dia de repouso. ¿Lográis ver a conexão que é aqui? O dia de repouso tinha um propósito: recordar-lhes que Deus los criou, que eles dependiam de Deus e que Deus los havia redimido da esclavitud del Egipto. Pero agora, os fariseus, sendo livres da esclavitud del Egipto, se converteram em escravos del sábado. Para os legalistas, o sábado só significava não podes fazer isso, nem isso, nem isso, nem aquilo outro. Pero em realidade, o que Deus, em sua misericórdia, estava dizendo é: no sábado, descansar de vuestras obras. No sábado, descansar de vuestros esforços. Reposar em mim. Confiar em mim. Eu os criei. E eu os sostengo. E eu os libero. Não depende de vosotros, não é por causa de vuestro trabalho, é minha provisão. Descansar em mim, misericórdia, em Jeová, Ele que os criou, Ele que os eligiu entre as nações, Ele que os ha guardado até o dia de hoje, Ele que sacou vosotros da esclavitud do Egipto e os liberou, sem que vosotros hicieras nada. Nos diz Isaías 58, se retraheres del dia de repouso tu pé, de hacer tu vontade em mi dia santo, e lo llamares delícia, santo, glorioso de Jeová, entonces te deleitarás em Jeová. El sábado deveria haber sido um dia para deleitar-se em Jeová. Deleitar-se em sua provisão, deleitar-se em sua misericórdia, em sua compaixão, não uma carga pesada. Isso é o que hace o legalismo, hermanos. Lo que era misericórdia, agora é uma carga. Lo que ha sido por graça, sem mérito, agora é por obras, por esforço, por cumprir regras. O legalismo não é só um problema de los fariseus do primeiro século, não. É algo que pode colar-se facilmente em nossas igrejas, pode colar-se facilmente em nosso coração. Quando ponemos nossas regras, nossas tradições, nossas preferências personais por encima do amor ao prójimo, estamos actuando igual que os fariseus. E talvez nem sequer nos damos conta quantas vezes hemos sido rápidos para juzgar a outros por lo que hacen ou não hacen, em lugar de buscar entender suas necessidades. Talvez condenamos a alguém por não cumprir com certo estándar de vestimenta, por não assistir a cada reunião da igreja, por não ter o mesmo conhecimento teológico que temos. Pero hemos pensado em qual é a sua situação? Hemos considerado se quizá esta pessoa, nosso irmão, está passando por uma necessidade real, por uma luta personal, por uma prueba que não vemos. O problema do legalismo é que mata a compaixão. Nos leva a enfocar-nos mais em nossas regras que em las pessoas. Pero Jesus nos ensina que a misericórdia deve guiar todas nossas ações. A lei, a doutrina, os estándares são importantes, pero quando enfrentamos uma necessidade real, a compaixão, a misericórdia devem prevalecer. Porque amar ao prójimo, o segundo grande mandamento que resume toda a lei, não é opcional, é o coração da vida cristiana. Que passaria se nos enfocáramos mais em entender a situação de nosso irmão ou nossa irmã antes de juzgá-lo, segundo nossos princípios?
Que passaria se antes de pensar que alguém está em pecado por não cumprir alguma norma, nos perguntáramos se essa pessoa está passando hambre, se está cargada de preocupações, se necessita de amor, de compreensão, de misericórdia? Pero Jesus vai aún mais allá em sua resposta, ao concluir no verso 28. Portanto, el Hijo del Hombre é Senhor aún del dia de repouso. Aproveite para beber água. Essa é a segunda vez que Jesus, essa é a segunda das 14 vezes que vamos a ver no Evangelho de Marcos Jesus utilizar a expressão Hijo del Hombre, uma clara referência ao Messias de Daniel 7, aquele que vino del cielo e recebeu domínio, glória e reino para que todos os pueblos, nações e línguas los sirvieran eternamente. Não? Esse título, como já vimos anteriormente na curação do paralítico, Jesus o utilizou para afirmar sua autoridade para perdonar pecados. Agora, lo vemos declarando sua autoridade sobre o sábado. Autoridade para mostrar o propósito original deste dia. Os fariseus creiam que eles, como guardiões da lei, tinham a última palavra sobre como deve guardar ser sábado. Pero ni el hombre, ni os fariseus, ni os religiosos podem decidir por si mesmos como aplicá-lo. Necessitam ao mesmo Deus, quem criou este dia, quem tem autoridade para revelar o propósito deste dia. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é: eu sou Deus, sou o Hijo del Hombre, o Senhor de sábado, e como o Criador, tenho a autoridade para definir como deve guardar-se. Mis discípulos não estão violando o propósito do sábado. Sou o Senhor do sábado e tenho a autoridade para determinar o que é lícito e o que não é neste dia. Juzgar a los discípulos é, em realidade, questionar a autoridade de Jesus, do Messias, de aquele que é o Senhor do sábado. Ele mesmo Criador, quem instituiu, quem o interpreta, quem o aplica corretamente. Juzgar a nossos irmãos segundo nossos preceptos é juzgar aquele que tem autoridade sobre toda a lei. Poderíamos pensar que depois de toda esta classe de teologia que Jesus les deu a los fariseus, esses homens teriam uma oportunidade mais para reflexionar sobre suas ações, não? Quizás, tras escuchar todo esto, reconheceriam seus falhos, mostrariam humildade para cambiar sua maneira de pensar. Pero não só o texto, como a vida nos ensina que muitas vezes o que passa é o contrário. Quando as pessoas são confrontadas por a palavra de Deus, com exemplos bíblicos, com argumentos teológicos, aqueles que estão cegos, aferrados, escravizados a suas costumbres humanas, a suas tradições, a suas culturas, suelen reaccionar de outra maneira. Em lugar de someter-se ao senhorio de Cristo, em lugar de someter-se à autoridade das Escrituras, o que normalmente a gente faz é se aferrar aún mais a suas próprias regras e tradições. E desafortunadamente, em muitos casos, não há arrependimento, não há humildade, se sentem mais sábios, se sentem mais conhecedores da lei, mais que aqueles que estão apresentando as Escrituras, se sentem mais conhecedores de teologia. O endurecimento solo aumenta. E com o aumento do endurecimento, aumenta a persecução, aumenta o juízo, aumenta a condenação. É o que vemos no capítulo 3. O capítulo 3 marca o início do quinto conflito de Jesus com os líderes religiosos, né? E empieza com estas palavras. Outra vez entrou Jesus em la sinagoga e havia ali um homem que tinha seca uma mano. E le acechaban para ver se en el dia de repouso le sanaria, a fim de poder acusar-lhe. Marcos, na sequência, nos apresenta um novo cenário. Desta vez, Jesus, como em outras ocasiões, se dirige à sinagoga em um dia de sábado e, segundo o Evangelho de Lucas, Jesus estava ensinando neste dia.
Ali na sinagoga, havia um homem que tinha seca uma mão, uma pessoa com alguma deficiência, que provavelmente tinha alguma limitação de seu movimento. Mira que em versículo 2, mira que no versículo 2 é evidente que os líderes religiosos sabiam que Jesus podia curar a este homem. Eles sabiam. O surpreendente é que não dudam do poder de Jesus. Ao contrário, nos dá a sensação, por el versículo 2, que eles estão ansiosos por vê-lo sanar al homem, porque assim poderiam acusá-lo de violar a dia de repouso. Estão utilizando este homem sua enfermidade como uma ferramenta para acusar a Jesus. Que horrível! Pero, al igual que na situação anterior da cosecha de espigas, não há nenhuma proibição explícita na lei mosaica de curar ou sanar no sábado. Uma vez mais, esta proibição venia das interpretações adicionais e tradições orais a los que os religiosos estavam sempre añadindo informações à lei. Para eles, sanar a alguém no sábado solo era permitido se a vida do enfermo estava em peligro. E neste caso, como se tratava de um problemita com a mão, Jesus deveria esperar até o dia seguinte, não hace falta curá-lo hoje, justo no dia de repouso, não é verdade? O homem não vai morrer por culpa desta mão. Por mais que saná-lo fuera algo bueno, não se pode fazer no dia de sábado. A gente está ali, reunida na sinagoga, sentada, ao redor, provavelmente Jesus está por delante de eles, explicando algo da Torá. Mientras isso, os religiosos estão ali, confabulando entre eles, para acusar Jesus, buscando algo ali, não? E Jesus, conhecendo o coração de eles, conhecendo a mente de seus homens, quizá podia haver ouído seus murmúrios. Mateus nos indica que alguém no meio da gente ali, de los religiosos, pergunta diretamente a Jesus, que está ali, delante de eles, se é lícito ou não sanar no dia de repouso. Tudo isso não por uma curiosidade para entender como servir melhor ao Senhor, senão como uma oportunidade para acusar a Jesus. Mientras toda esta situação, o que há ali, os ruiditos, Jesus se dirige ao homem com a mão seca. Provavelmente o homem estava ali sentado ao fundo, escondidito, apartado do centro. E no verso 3 nós vemos que vemos a Jesus dizer-lhe: levanta-te e ponte en el medio. Agora este homem estará ali. Imagina a situação deste homem. Sua vergonha, sua incertidumbre, como a pobre Aline ali, delante de todos, sendo apresentada como candidata a membro. Como o homem sentado deveria reaccionar a este chamado de Jesus? Sabia que Jesus podia curá-lo? Seguramente sim. Tendria medo de ser sanado no sábado, sabendo que poderia generar algum problema? Imagina os fariseus, não, adelante, homem, animando o homem para poner-se ali, esperando com ânsias o desenlace que eles deram na razão para acusar a Jesus, não? É interessante notar que este homem não está pedindo para ser curado. O texto não nos habla nada de sua fé, nem nada. A iniciativa parte de Jesus. Jesus queria curar a este homem delante de todos, em meio da sinagoga, em um dia de sábado. Assim que ele se dirige a todos e devolve a pergunta, não? A todos os oyentes. No versículo 4, ¿é lícito em los dias de repouso hacer bien ou hacer mal? Salvar vida ou quitarla? Pero a resposta foi o silêncio. Eles callaban. Em seus corações sabiam a resposta.
Sabiam que, se era lícito salvar uma vida no sábado, também lo era hacer el bien sanando a alguém que lo necessitava. Sabiam que não hacer el bien quando se puede es hacer el mal. Sabiam que de la mesma maneira que Deus não deixa de hacer el bien a suas criaturas, incluso no dia de repouso, eles também deveriam hacerlo. Sabiam que se Deus havia dado o mandamento do sábado para recordar a liberação do Egito e o fim do sofrimento da esclavitud, eles também deveriam obrar para liberar a outros do sofrimento quando tiveram a oportunidade. Sabiam que se Deus mostra misericórdia e compaixão ao diário, eles também estão chamados a hacerlo. Pero reconhecer todo isso implicava algo muito difícil. Implicava reconhecer que Jesus estava em lo correto em sua interpretação e eles equivocados. Por isso callavam. Orgulhosos. Não queriam assumir seu erro. Nos diz o verso 5 que o silêncio generou enojo em Jesus. A falta de compaixão, de misericórdia, a injustiça provocaram seu enojo. Jesus se enojou com seu pecado, com o endurecimento de seus corações. Há a diferença de nós outros que muitas vezes nos enojamos de forma caprichosa, impulsiva, egoísta, descontrolada. Jesus reacciona de maneira santa e justa contra a injustiça, contra o mal. Mientras que muitas vezes nossa ira nos leva ao pecado, ao orgulho, ao desejo de vingança, o enojo de Jesus não é frio. O enojo de Jesus não é impersonal. Nos diz o mesmo versículo que seu enojo estuvo acompanhado de uma profunda compaixão, dolor, uma tristeza genuína por causa da dureza do coração dos homens. Imagina Jesus agora, condolido, sem mover-se, sem tocá-lo, sem fazer nenhum esforço ou trabalho neste dia, simplesmente pedindo ao homem que estendera sua mão. O homem lá que estende e sua mão foi restaurada. Uma vez mais, o que esperaríamos de los religiosos, de los legalistas, de esses homens, é que se converteram. A presenciar um milagre tão maravilhoso, esperaríamos que a gente se humilhara ante o senhorio de Cristo, lo reconhecera como o Messias prometido e entregara sua vida por ele. Pero tristemente, o versículo 6 nos diz que os fariseus, tomando conselho com os herodianos, planeavam destruir a Jesus. Os herodianos eram um grupo de judeus que respaldavam as políticas de Herodes e, por lo tanto, apoiavam o domínio romano. É decir, eram judeus com um espírito totalmente oposto a dos fariseus. Mientras que os fariseus lutavam por preservar a identidade judia, a pureza religiosa, os herodianos apoiavam o domínio gentil e o poder de Roma. É como se juntássemos o legalista com o libertino. Pero como disse o dicho, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. O ódio por Jesus era mais grande que o ódio de los fariseus por los herodianos. Assim que decidiram fazer uma aliança para condenar a Jesus à la muerte. E que vaya ironia, que grande ironia que temos aqui. Não les parecia lícito fazer o bem no sábado, pero não veíam problema alguno em conspirar para matar um inocente. Incluso se para eles deviam aliar-se com seus inimigos. Falsa religiosidade sem misericórdia. A partir de aqui, hermanos, a persecução e o desejo de matar a Jesus solo se intensificariam, hasta que os fariseus, com a ajuda dos herodianos, o levaram à la cruz. Quero finalizar esse sermão com 3 reflexões que podemos sacar do passagem que hemos considerado nessa semana. Creio que há muito mais, pero a ver se essas são as que mais brilham, que saltam nos nossos olhos. Em primeiro lugar,
Toda a dureza de coração de los fariseus refleja a dureza del coração del hombre. Jesús presentó las escrituras a esos hombres, les enseñó el principio de la misericordia que hay en la ley, les explicó el significado del día de reposo. Jesús utilizou argumentos claros e irrefutáveis para exponer su legalismo e, finalmente, personificou a misericórdia e a compaixão de Deus al curar el hombre de la mano seca delante de ellos. Nada de isso foi suficiente. Esses homens, com coração endurecido, aferrados a suas leis e tradições, são incapazes de entender, incapazes de obedecer verdadeiramente a Deus, incapazes de agradar a Deus por eles mesmos. Nada externo pode cambiar um coração endurecido. Nada externo pode trazer vida a um coração morto em seus delitos e pecados. Nada. O legalismo não pode salvar-nos. Cumprir regras não pode dar-nos vida eterna. Se para ti a vida cristiana se resume em fazer ou deixar de fazer coisas, quizás seas um fariseu. Se venir à igreja, orar, ler as escrituras, és uma carga. Provavelmente, todavia, não seas creyente. E se não eres creyente, nenhuma dessas atividades, por mais santas que sejam, poderá salvar-te. Nem sequer se las hace todos os dias de sua vida sem pausa. Nem se vivesse dentro de uma igreja. O creyente é alguém nascido de novo. Alguém que ha reconocido a dureza de seu coração, que se arrependeu e ha encontrado descanso em la obra de Cristo, não em suas obras, não em seus esforços. Não hagas como os fariseus, que em seu intento de agradar a Deus, seguiam listas intermináveis de normas. Lo único que nos salva é confiar em la obra de Cristo, sua vida perfeita, sua morte injusta por nós outros e sua ressurreição gloriosa. O escritor de Hebreus nos diz no capítulo 4, los que hemos creído en la buena nueva encontramos el reposo. Se creemos em Cristo, se creemos no Evangelho, encontramos descanso para nossas almas e desfrutamos do verdadeiro repouso ao que o sábado apontava. Cristo é nosso repouso. Em Cristo não é necessário trabalhar para lograr em favor de Deus. Ele já hizo todo o trabalho necessário. Sua obra é perfeita. E nele descansamos em nossas obras. E nele descansamos da carga de nossos pecados. Cristo não só nos dá descanso para essa vida, sino que também nos promete repouso eterno reservado para o povo de Deus. Nos disse ele mesmo em Mateus 11, 28, venid a mim, todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os harei descansar. Se has creído em Cristo, se te has arrependido de tus pecados, se has confiado unicamente em sua obra, então has sido transformado por el Espírito Santo. Já has encontrado repouso. Eres uma nova criatura que se deleita em Cristo, que encontra gozo em fazer sua vontade e que lhe obedece não para alcançar algo, senão porque ha sido alcançado por sua graça. Pero se aún confias em tus obras para lograr o favor de Deus, arrepéntete. Nada é salvo por seus próprios méritos, sino solo por la fé em Cristo. Se confiamos em nossos esforços, jamais encontraremos descanso. Hoje é o dia de descansar em Cristo. Hoje é o dia de entregar tu carga àquele que já la levou por ti e já la clavou na cruz. Em segundo lugar, hermanos, o hecho de que não estemos bajo o peso da lei, de regras, de tradições humanas,
não significa que vivamos sem autoridade. Cristo sigue sendo Senhor. Senhor do sábado, Senhor da lei, Senhor de nossas vidas. Como creyentes, não lhe obedecemos para obter seu favor. Lhe obedecemos porque já o hemos recebido. Le servimos porque nos ha comprado com sua sangre e nos ha rescatado do pecado. Nossa obediência não é para alcançar algo, senão porque hemos sido alcançados já. Por isso, a vida cristiana não pode ser uma vida de libertinaje. Ele mesmo Cristo que nos ha dado liberdade é quem nos chama a viver em obediência. Pero alguns se excusam em la ideia de eu não sou legalista para viver em libertinaje, segundo seus próprios desejos, segundo suas vontades, não segundo o que as Escrituras demandam de los creyentes. Em Cristo estamos livres do pecado e podemos gozar-nos em servir-lhe segundo sua palavra. Se seguimos lendo o texto de Colossenses de la leitura congregacional, veremos que se hemos ressuscitado com Cristo, devemos buscar as coisas de arriba e hacer morir lo terrenal em nosotros. La obediência diária não nos salva, pero evidencia que hemos sido salvados. Assim que perguntemo-nos, quem é a verdadeira autoridade em nossas vidas? É Cristo quem guia nossas decisões? Ou são nossas próprias preferências, desejos, normas ou tradições? Nos deixamos moldear por sua palavra ou vivimos segundo o que nos parece correto? Se decimos que vivimos segundo sua palavra, devemos ser honestos e perguntar quanto tempo dedicamos a estudá-la de verdade. Entendemos o que leemos ou simplesmente nos conformamos com o superficial que há? Há áreas de nossas vidas onde estamos cedendo ao pecado e não lutamos? Que áreas que necessitamos entregar a nosso Senhor para que Ele transforme? Pedimos para que o Espírito Santo ilumine a palavra em nossos corações e nos cambie. A evidência de que Cristo é nosso Senhor não está em lo que decimos, sino como vivimos. Evidenciamos sua autoridade sobre nossas decisões diárias, em nossa luta contra o pecado e em nosso crescimento espiritual. Não uses o argumento de não ser legalista para justificar o libertinaje ou para rechazar a correção bíblica. Não descuides tu tempo devocional, a leitura da palavra, a oração, a comunhão, el congregar-te ou a exortação bíblica del pastor e de tus hermanos quando te corrigem. A verdadeira liberdade em Cristo não rechaza a disciplina, la abraça porque sabes que é para su bien. Que Deus, por meio do Espírito Santo e de sua palavra, nos haga crescer em santidade e reflejar a imagem de nosso Senhor e Salvador. Para finalizar, hermanos, assim como nosso Senhor, com suas enseñanças e exemplo, mostrou seu caráter misericordioso e lleno de amor, reflexionemos, priorizamos também a misericórdia, a justiça, o amor como um reflejo de Cristo, ou estamos sendo como os fariseus, juzgando a los demás por não cumprir nossas expectativas? Em la igreja, não deveríamos ser uma carga para los demás, sino um apoio. Jesus mostrou que o sábado foi feito para o bem do homem. De igual maneira, nossas normas e atividades devem servir para edificar, restaurar, aliviar cargas, não imponer mais. Por isso, digo, o dia de repouso foi feito por causa do homem. Esse princípio abarca toda a vida cristiana. Não estamos aqui para cumprir regras, senão para reflejar a Cristo. Se Ele nos mostrou misericórdia, como não vamos mostrá-la?
Se Él aligeró la carga de nuestros pecados, ¿cómo no vamos a hacer lo mismo a nuestros hermanos? Quando alguém nos ofende, mostramos compaixão ou criticamos? Quando vemos uma necessidade, actuamos em amor ou miramos hacia o outro lado e encontramos uma excusa para não ajudar? El sábado foi hecho para el hombre y Cristo es nuestro descanso. Que nuestras vidas entonces sean testimonio de ese descanso. No cargas para los demás, sino que la libertad y la misericordia de Cristo puedan ser reflejadas en nuestro carácter, en nuestra vida. Amén. Vamos orar, hermanos. Senhor, te damos las gracias por el texto de Marcos. Te damos as graças, Senhor, por tu misericórdia, por tu compaixão hacia nós outros pecadores. E te pedimos perdão, Deus. Te pedimos perdão por todas as vezes que tentamos agradar-te, seguindo na lista de regras. Deus, somos salvos simplesmente por crer em nosso Senhor e Salvador, por crer em sua obra. Haz Cristo grande em nós outros, não a nós outros mesmos, Senhor. Que não nos sintamos mais santos, legalistas, fariseus, simplesmente porque cumprimos uma lista de coisas. Que nosso desejo seja sempre reflejar tu santo nome, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a ser livres de legalismo. Ajuda-nos também, Senhor, a sometermos a tua autoridade, a autoridade das Escrituras, Senhor. Cuida-nos, Deus. Bendiga nossas vidas em nome desse Senhor Jesus. Amém.